Olá, meus amores! Tudo bem? Eu sou Thaís Lopes e bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema para mim que é muito importante e que a gente está vivenciando principalmente esse mês, que é o mês de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. Então vamos conversar sobre como ajudar uma pessoa com depressão, ou como pelo menos não atrapalhar uma pessoa com depressão. Quantas vezes a gente já escutou, né? Que nem eu contei no vídeo de ansiedade. Ah, isso vai passar, isso é coisa de Deus, é só você ter força de vontade, tenta aí, enfim. A gente escuta milhares de coisas que não condizem com a nossa situação patológica. Que, né, patologia, doença, nós estamos doentes e muita gente não consegue enxergar isso. Então, como que nós podemos, de fato, ajudar uma pessoa com depressão? Eu fiz uma colinha pra poder lembrar. Acho que vocês já sabem disso, mas é porque eu citei as coisas que pra mim são mais importantes. Então eu vou lendo e vou explicando pra vocês o que eu acho. Primeira coisa que eu acho que você tem que fazer quando você se vê com alguém próximo, ou que você se importa, marido, esposa, filho, conhecido, amigo de trabalho, qualquer pessoa que você se importe, né, que você conheça, porque eu acho que a gente acaba se importando com todo mundo, mesmo que não seja próximo, se informar sobre a doença. Porque se informando sobre a doença, já cai assim 90% das chances de você errar. Porque você vai entender que é uma doença e não uma preguiça, e não uma falta de vontade, e não uma falta de Deus, e não uma falta de alguma coisa. Você vai entender que é uma doença como outra qualquer que debilita a pessoa psicologicamente, e aí a gente somatiza e cria isso no nosso corpo. Às vezes o nosso corpo é tão interessante essa coisa da somatização, interessante que eu digo assim, de estudar, porque não é legal, que parece que a gente tá carregando sacos de cimento nos ombros, de tão cansada, dolorida, e como é difícil levantar nosso corpo da cama. Então, se você se informa sabendo sobre o ciclo da depressão, os sintomas, o quadro, como que um remédio age, como que a terapia vai agir, quanto tempo demora, quanto tempo vai haver uma melhora, você não vai estar cobrando da pessoa essa melhora imediata, por exemplo. Então, se informando, você consegue 90% já melhorar o seu relacionamento com uma pessoa depressiva. Uma outra coisa que, assim, eu tive muita dificuldade logo que eu tive a depressão foi ser ouvida sem ser julgada. Sempre que eu falava pra alguém alguma coisa que eu sentia, todo mundo tinha uma solução. Ou então todo mundo apontava alguma coisa. Quando eu chego ao momento que eu consigo me abrir a contar a você o que eu sinto, eu não quero que você me aponte soluções. Eu não quero que você me mostre onde que eu tô errando. Eu não quero que você me mostre o que pode ser feito. Eu só quero conversar e eu quero apenas que você me escute, porque eu só preciso externar aquilo que eu tô sentindo. Então, assim, entendendo o que é depressão e sabendo ouvir sem julgar, você já fez aí quase 100%, 99% tá feito. Porque quantas vezes eu cheguei pra amiga, cheguei pra familiar, cheguei pra marido, cheguei pra qualquer pessoa, e aí eu contava a história, gente, tô me sentindo assim, assim, assim. E assim, claro, que pra uma pessoa que não está depressiva, aquilo poderia parecer pouco, mas pra mim não era. Então eu vou voltar a repetir, não menospreze a dor do outro. E sem contar que a pessoa que tá depressiva, ela já tem uma autocrítica muito grande. Então, julgar o que ela tá sentindo vai depreciar ela mais ainda. E você tentar resolver, ou falar, não, olha só, deixa eu pegar aqui alguma coisa. Isso aqui é um demaquilante. E eu tô de maquiagem. E eu tô muito triste porque eu tô de maquiagem. E a pessoa me fala, Thaís, é só pegar a maquiagem, o demaquilante, passa no rosto que vai melhorar. Então o que isso vai gerar em mim? Vai gerar em mim uma frustração por saber que uma coisa tão simples eu não consegui pensar e nem realizar. Então não tente resolver o problema, apenas escuta, apenas fale que você tá ali pela pessoa, apenas diga que você apoia, que você tá ali para poder ajudar como ela quiser.
E seja um ajudante ativo. Porque a gente tem muita mania de falar assim: ah, se você precisar, você me liga. É lógico que você tem a sua vida própria e você não tem que viver por uma pessoa que tem depressão. Principalmente se não for seu parceiro, né? Mas tarefas domésticas, tarefas comuns, tarefas do dia a dia se tornam às vezes muito difíceis da pessoa com depressão realizar. Então, não sei. Meu marido, por exemplo, quando eu tive a depressão, né, o quadro mais sinistro da depressão, ele realizava todas as tarefas de casa. Ele passeava com o cachorro sem eu ter que pedir aquilo. Porque eu não ia pedir. Eu estava envergonhada por não conseguir fazer. Eu estava envergonhada pela situação que eu estava. Eu me sentia um peso pela preocupação que eu dava às pessoas. Então seja um ajudante ativo. E entenda também o tratamento. Entenda que não é porque a pessoa foi num psiquiatra hoje e tomou o primeiro remédio que ela já vai estar boa. Os remédios psiquiátricos, eles funcionam da seguinte forma. Alguns têm uma longa duração, outros têm uma duração mais curta, outros fazem efeitos mais rápido, outros fazem efeitos mais longos. Depende do seu quadro, depende da sua necessidade e isso o médico vai avaliar. Mas, normalmente, os remédios psiquiátricos, eles funcionam da seguinte forma. Você toma hoje, seu corpo absorve a substância e essa substância fica no seu corpo. Amanhã você toma a segunda, ela acumula. Na terceira, acumula. E aí aquela substância vai acumulando no seu corpo até que você se sinta melhor. Não é você tomar hoje e amanhã eu tô bem, que nem uma dipirona. Eu tomei a dipirona e passou dor de cabeça. Não é desse jeito. Então, entenda como que funciona esse tratamento. Entenda que a terapia, muitas das vezes a gente vai entrar na sala da terapeuta, da psicóloga, nós vamos conversar com ela e aí eu acho que a esperança de quem tá do lado de fora esperando o paciente, né, esperando o familiar, enfim, é que a pessoa volte melhor. Mas muitas das vezes é comum que a gente volte mais triste, a gente volte chorosa, a gente volte um pouco mais reservada, porque a gente se abriu, a gente mostrou o nosso lado frágil, a gente tá ali pensando no que a gente falou, no que a gente tem que refletir, no que a gente tem que mudar, a gente relembrou um trauma. Então, a terapia ela vai funcionando aos poucos. Não é a primeira consulta que vai melhorar. E você também depressivo, não, me faça o favor de continuar a terapia até a sua psicóloga te dar alta, tá? Porque não adianta a gente só cobrar que a pessoa te trate bem se você mesmo não se ajuda. Outra coisa, diferencie a personalidade da pessoa com a depressão. Eu, Thaís, tive depressão. Eu, Thaís, fiquei doente com depressão, mas eu, Thaís, não sou depressão. Existe dentro de mim uma personalidade. Então, nem sempre Thaís está irritada porque Thaís está ansiosa. Nem sempre Thaís está triste porque Thaís está depressiva. Existem coisas do dia a dia que são inerentes. Por exemplo, eu fiquei triste porque eu fiquei doente recente e não consegui colocar meus planos em prática. Isso não foi depressão, isso foi frustração. Fiquei triste porque, não sei, o pneu do meu carro furou quando eu precisava viajar. A gente fica triste, a gente fica irritada, fica nervosa e isso não quer dizer que seja doença. Às vezes é só a personalidade da pessoa. Eu fiz um vídeo com o Anderson, né, dele me maquiando, e eu recebi muita mensagem das pessoas falando assim: nossa, Thaís, você parece ser muito nervosa. Parecia que você tava tensa. Não, eu não tava tensa. Essa é a minha personalidade. Então a gente precisa conseguir diferenciar essa coisa do que é depressão do que é a personalidade da pessoa. Não junte os dois. Eu não sou a depressão, eu sou a Thaís. E acho que por último, o que de melhor você pode fazer por alguém depressivo é oferecer ajuda. Porque, Thaís, mas se eu não posso falar que é pra ela me ligar, se eu não posso falar pra ela contar comigo, como que eu ofereço ajuda? Marca o médico pra ela, marca o psicólogo pra ela, pega ela, coloca dentro do carro, chama o Uber, vai junto com ela. Porque se a pessoa não consegue tomar a atitude de se ajudar, faça você por ela. Ela não é criança? Não é. Mas conversa, olha, Thaís, eu tô aqui, eu marquei o médico pra você, eu acho que você precisa, eu acho que você pode melhorar, a gente tem uma esperança de melhora, você não precisa viver isso pra sempre. Então vamos ao médico, vamos fazer a terapia, vamos fazer o tratamento correto. E aí você já vai estar ajudando a pessoa 100%. Então a gente tendo aqui, ó, entendendo o caso, ajudando ativamente, não julgando, diferenciando a pessoa da depressão
e marcando um médico, ou então oferecendo ajuda, você tá ajudando a pessoa 100%. E sério, faz muita diferença ter alguém do seu lado. Porque a gente já se sente sozinho, rodeado de pessoas. E tendo alguém que tá ali se mostrando ativamente preocupado com você e querendo te ajudar, faz toda a diferença. Então eu espero que vocês tenham entendido, gostado do vídeo. E nesse mês a gente vai trazer bastante sobre esse tema, do que é a depressão, do ciclo de depressão, da personalidade de uma pessoa depressiva. E, bom, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!